Vamos dar início a mais um Diálogos Federativos aqui na ABM. E hoje, com muita satisfação, nós recebemos o jovem Rafael Bruxelas, que assumiu agora há poucos dias a Secretaria Executiva do Conselho da Federação, né? Bruxelas vai falar sobre o que é o Conselho da Federação, mas antes eu queria fazer uma observação importante, porque o Conselho da Federação foi uma sugestão da ABM, né, para os candidatos que disputaram a presidência da República. Nós fizemos uma carta aos candidatos e candidatas, colocando a necessidade de que o Brasil tivesse um Conselho da Federação, uma vez que nós somos uma federação e, aliás, uma das maiores do mundo, né? E a gente sabe que ter um espaço como esse, de uma mesa federativa envolvendo governos estaduais, governos municipais e a União, ou seja, os três entes federados, nós temos muito mais condição de fazer fluir as demandas e resolver grandes problemas aí do contencioso federativo brasileiro. Mas antes, Bruxelas, eu queria passar para você falar um pouco sobre quem é o Rafael Bruxelas, né? Embora eu conheço de longa data, né? Mas para que o pessoal saiba um pouco como é que é a sua trajetória aí, rapidamente. Parabéns pela iniciativa de criar esse podcast. Acho que é uma ferramenta moderna, uma ferramenta importante. E dizer que é uma honra estar aqui, você que é meu conterrâneo, mas também um grande municipalista, uma pessoa que ocupou a Secretaria Especial de Assuntos Federativos durante um bom tempo, trabalhou com isso. Então, para mim, é muito importante poder a gente estar discutindo aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou de Franca também, né? Uhum. Já fui candidato na cidade de Franca, prefeito, deputado federal. Trabalhei um bom tempo com prefeituras e no ano anterior recebi o convite do ministro Padilha para estar compondo a equipe do Conselho da Federação. Estou muito feliz, muito animado, porque eu acho que o Conselho, de fato, eu tive agora recente no Conexidades, cujo lema do evento era inovação e eficiência. Eu acho que, de fato, o Conselho da Federação é o que nós temos de mais moderno em termos de inovação federativa. E a gente teve a oportunidade do ano passado de visitar alguns países e tivemos na Austrália, porque eles têm um Conselho da Federação também lá, fizemos um intercâmbio para ver como funciona o Conselho da Federação e podemos perceber que é um mecanismo que tem grande capacidade de apresentar propostas estruturantes para a federação. Então acho que com muito ânimo que a gente assume essa missão, acho que Olha, Bruxelas, eu não tenho dúvidas, até porque, assim, apesar de te conheço, né, a gente já conhece de um bom tempo, mas eu sei do seu dinamismo e acredito que a sua presença lá, coordenando o Conselho da Federação, ou seja, sendo responsável, secretário executivo, né, isso vai resultar em uma série de resoluções importantes e de decisões importantes para a Federação Brasileira, né? Acho que o que é importante a gente destacar aqui, eu já tive a oportunidade de falar, né? O Brasil é uma república federativa que os três entes são autônomos, são independentes, né? Não existe hierarquia entre União, Estados e municípios. Pode existir no protocolo dos eventos, mas na prática não existe. Eu até cito sempre um exemplo que quando o governo Bolsonaro, o presidente, queria realizar um evento no Rio de Janeiro, o prefeito não autorizou por questão de segurança e a força da presidência da República não conseguiu suplantar uma decisão municipal, porque no âmbito do município o prefeito tem autonomia que não pode ser superada por nenhum ente federado, a não ser a própria prefeitura. E eu acho que criar o Conselho da Federação é valorizar o município, principalmente o município como ente federado, porque a Constituição estabeleceu que o município é um ente federado. O Brasil é um dos poucos países, eu acho que o único do mundo, que todos os municípios, independente da sua população, são entes federados, quer dizer, cada um tem a sua lei própria municipal, a sua lei orgânica. Então, quer dizer, isso diferencia, ao mesmo tempo, né, coloca responsabilidades também para cada um dos entes federados. A gente sabe que muitas conquistas já ocorreram ao longo
dos últimos anos, principalmente depois que o presidente Lula assumiu em 2003, de lá para cá, se você for pegar aquela fita métrica que o presidente fala, nós vamos ver que nós tivemos muitos avanços, mas nós ainda temos muito que ser feito, né? E o Conselho dá essa oportunidade, né, de debater esses temas e apresentar propostas. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, concretamente, assim, o que a gente pode, o que o Brasil pode esperar de um Conselho da Federação, o que essa inovação pode contribuir, né, para o bom andamento das questões federativas. Primeiro, eu acho que tem um ponto importante nisso, Gilmar, que nós viemos de um governo que praticamente rompeu o pacto federativo. E você colocou um elemento importante. Não rompeu 100%, porque tiveram um conjunto de prefeitos e governadores também que tiveram autonomia e mantiveram posição firme para não permitir a interferência. O período da pandemia é um exemplo claro. É um disso. exemplo claro. Várias cidades conseguiram fazer uma política específica no município, apesar de uma determinação do presidente da República contrária, né? Então, isso mostra que a federação é mais forte, né? Teve duas medidas que foram muito impactantes, que foram a Lei Complementar 192 e a Lei Complementar 194, da desoneração do ICMS e das telecomunicações. Aquilo tirou mais de 100 bilhões de recursos dos cofres públicos. E foi muito importante a recomposição que o presidente Lula fez no ano passado, a reestruturação da CEAF, né, e a recomposição de julho, agosto e setembro. Dali para frente, nós já tivemos algumas ações que foram para o Conselho da Federação, como a questão da própria desoneração, que vocês, apesar de nós, depois de 3 meses mais ou menos de discussão, o governo chegou num acordo para a manutenção dos 8%. Mas apesar disso... Da folha da Previdência. Mas apesar disso, a discussão não acabou ali. E a gente sabe que isso pode continuar vindo nos próximos anos à tona. E foi muito importante esse espaço, porque ali foram discutidos outros critérios para se pensar não só a folha, no caso ali a folha, mas que podem estar sendo utilizados para pensar outros indicadores, que foi, por exemplo, o critério, vocês mesmos apresentaram uma proposta, a Frente Nacional de Prefeitos também, com o critério de utilizar a receita corrente líquida para poder mensurar o valor da alíquota que o município pode pagar. Sim. Apesar de não ter avançado nisso, o governo, inclusive, apresentou uma proposta, que foi apresentada no Conselho da Federação, que utilizava também o critério, o corte da receita corrente líquida. Apesar de não ter avançado dessa forma, mas a proposta foi fundamentada, aquilo foi produzido e esse acúmulo serve para a gente começar a pensar isso. Porque eu vejo assim como importante você colocar isso em discussão, independente de, nesse caso específico, não impactar em outro ente da federação, como o caso do Estado, né? Mas não deixa de ser importante que todos, né, que compõem a Federação Brasileira tenham conhecimento. Eu sei que alguns temas eles são comum entre estados e prefeituras, né? No caso em questão, era um tema mais focado afeta as prefeituras, né? Mas você vai, com certeza, debater temas que têm interesse e caráter assim, federativo, com envolvimento dos três entes. Eu sei que vocês estão debatendo também a questão da dívida dos estados, que de certa forma impacta também nos municípios, porque na medida em que você consegue fazer uma negociação de dívida, você pode criar alguns compromissos de aplicação de recursos pelos estados, que os recursos que o estado for aplicar, ele aplica nos municípios, né? Então, de certa forma, guarda essa relação também com os municípios. Mas, Bruxelas, como que é a composição do Conselho da Federação? Só para quem não conhece entender como é que compõe o Conselho e quais são assim, as suas atribuições. É um conselho, quer dizer, ele é deliberativo, como que funciona? Fala um pouquinho sobre o Conselho e o seu modelo. Sua estrutura, né? Não, isso é muito importante, porque a gente tem dito o seguinte, talvez a gente não tenha conseguido chegar ainda na representatividade ideal que a gente gostaria da federação, mas hoje não tem outro órgão tão representativo da federação quanto o Conselho. Então o Conselho tem um elemento importante que o Conselho é paritário, ou seja,
justamente respeitando a Constituição, o Conselho tem 6 membros de cada um dos entes, 6 membros representando os municípios, 6 membros representando os estados e 6 membros representando a União. Esses 6 membros são divididos. Nos municípios são as 3 entidades municipalistas nacionais, da qual vocês também fazem parte, a ABM, a CNM e a Frente Nacional de Prefeitos. Os estados são os consórcios das 5 regiões do país, incluindo o COSUD, que é Sul e Sudeste, e o Fórum dos Governadores, que representa os 27 governadores. Então, os presidentes desses 6 consórcios e a União, o presidente Lula e o vice-presidente, o ministro Padilha e o ministro Rui Costa, já Casa Civil e Articulação Política do Governo, sempre presente, e outros 2 ministros que sempre participam, mas que variam de acordo com os temas, né? Com os temas específicos, porque a gente sabe que tem vários temas. Nesse momento, por exemplo, nós estamos discutindo ali dentro, estamos num processo de escuta para construir o que nós estamos chamando de uma carta compromisso, um pacto pelo federalismo climático. Então é muito importante, por exemplo, o envolvimento da ministra Marina nesse processo, que nós estamos com vários secretários da ministra participando desse processo de escuta. Então esses outros 2 ministros vão variando conforme o tema. Mas é Sim, eu sei que nós fazemos parte, são três câmaras técnicas, né? Que Exatamente. Estão discutindo três temas que foram selecionados como prioritários para serem trabalhados. Inclusive, a ABM coordena a Câmara Técnica que vai trabalhar a questão do combate às desigualdades. Depois nós temos uma ambiental e uma terceira que é essa... Da parte de equalização fiscal tal. Então, você pega 3 áreas importantes, né? E a área ambiental, não precisa nem dizer quanto ela é importante nesse momento que nós estamos vivendo aí, toda a situação, a tragédia no Rio Grande do Sul, né? E a ABM que tem uma proximidade também com essa agenda, né? Nós entendemos que esses 3 pontos são importantes. Mas, assim, eu sei que, além disso, você tem uma reunião importante, que eu acho que acontece 2 por ano, né? Que é o pleno. São as reuniões do pleno. Porque você tem o pleno, né? E depois você tem as demais instâncias, né? Que é a Secretaria Técnica, que no âmbito dos secretários executivos dos consórcios e das associações, essa reunião acontece todo mês, e a reunião das câmaras técnicas, como você colocou, que também acontecem pelo menos uma reunião por mês de cada câmara técnica, para a gente preparar justamente qual é o assunto que vai ser debatido no plenário com a presença do presidente. Então, quer dizer, o presidente da República participa do pleno, da reunião do pleno. Exato, o presidente... E eu acho que isso aí é fundamental, porque quando o presidente participa, você valoriza a instância, né? E considerando que se trata de uma mesa federativa, eu acho que a presença é inevitável, né? Assim, não tem como você não ter a presença do presidente da República nesse momento, porque isso fortalece a instância, acaba, e a gente sempre faz essa observação, porque isso também fortalece o envolvimento dos órgãos de governo que estão ligados àqueles temas que estão sendo debatidos, né? E você toma uma decisão de forma democrática, atendendo expectativas de entidades, porque muitas vezes uma entidade está defendendo um tema, mas aí a outra acaba conseguindo a aprovação daquilo e fica parecendo que aconteceu simplesmente pela decisão de um. E a gente criar essa decisão coletiva, aí, esse espaço, sem dúvida, do ponto de vista da ABM, nós assim, assinamos embaixo. Não, e a participação de vocês tem sido muito importante em todos os espaços, porque a gente sabe que a coordenação, vocês exercem a coordenação da Câmara 3, mas vocês têm participado de todos os espaços, de todas as câmaras, todas. Como outras entidades. Essa participação é muito importante. Nós só vamos avançar de fato quando a gente conseguir criar esse espaço coletivo de decisão. E acho que nós estamos avançando nisso e vamos ter um novo pleno do Conselho, né? Ainda nesse ano. A ideia é que seja um pleno por semestre. Então, nós estamos preparando nesse momento. Esse seria o primeiro. Esse seria o primeiro pleno desse ano, porque o Conselho foi instalado no ano passado. E aí, neste pleno, vocês já vão levar propostas que foram alinhadas já nas câmaras técnicas
já para, vamos dizer assim, para o pleno do Conselho bater o martelo e a partir dali você ter sequência, né, para o encaminhamento e resolução dessas questões. Exato. Seria mais ou menos assim. É isso. Agora nós estamos num processo intenso das câmaras técnicas, se estamos intensificando a agenda, que a gente reuniu uma vez por mês, estamos reunindo praticamente a cada 2, 3 dias com a coordenação das câmaras para avançar nas pautas que podem ir para o pleno. Uma coisa importante que você falou da presença do presidente, ela é sempre muito importante, que tem uma coisa que é relevante no Conselho, que é ele é um órgão consultivo do presidente da República, né? Da presidência da República. Sim, da presidência. Então, é muito importante esse espaço para os governadores e os prefeitos levarem ao conhecimento do presidente e juntos eles caminharem para alguns passos. Considerando que você tem uma semestralidade nos plenos do Conselho, vai acontecer de temas entrarem em discussão dentro de alguma Câmara Técnica, de uma reunião, né? E pela urgência do tema, ele acaba sendo encaminhado sem o pleno, né? sem a deliberação do pleno. Isso eu acho que vai acabar acontecendo, né? São coisas que... A não ser porque você não vai chamar uma reunião extraordinária do pleno. Eu não sei como funciona. Há momentos específicos, né, que pode ser necessário você chamar uma reunião extraordinária do pleno, a depender do peso da decisão que precisa ser tomada. Mas várias ações estão caminhando nesse momento e os governadores, os prefeitos vão sendo consultados paralelamente a isso. A própria desoneração da folha, né, foi discutido muito lá dentro e a medida... Saiu uma decisão porque necessitava se tomar uma decisão rápida. Exato. Né? Foi construído um acordo que foi acumulado ali dentro também. Né? Eu acho que o que valoriza é tudo passar, essas grandes questões passar dentro do Conselho da Federação. É o que eu disse antes, quer dizer, você não vai lá e de forma assim, unilateral tomar uma decisão, né, de temas que têm relação forte com os entes federados. Quer dizer, a partir do momento que você coloca essa possibilidade, você também está valorizando essa decisão e evitando problemas, né? Porque uma vez que passou dentro do Conselho, quer dizer, você já ouviu as entidades, o governo federal teve a oportunidade de colocar a sua opinião sobre aquele tema, não é? E isso até evita saias justas, né? De situações que você acaba levando um projeto lá para o Congresso, que depois vai resultar numa pauta bomba, num problema sério pro governo ter que solucionar. Então, eu acho que isso também facilita para o governo federal. Então, eu vejo, Bruxelas, a gente está quase no final aqui desse nosso bate-papo inicial. Nós vamos ter oportunidade de depois fazer outras conversas aqui para tratar especificamente sobre algum tema, né? O espaço dos diálogos federativos da ABM aqui, a gente está com uma proposta de levar também para os estados, que a gente está conversando sobre isso, né? Para envolver também a nível de unidade da federação, algo, não um conselho estadual, mas eu digo assim, reunir esses atores na ponta para também discutir e dar ramificação para essas decisões, para essas discussões, por todas as contribuições que podem vir. Você faz um evento, por exemplo, numa região específica na Amazônia, vão vir questões que são mais relacionadas àquela região, né? E isso tudo contribui para fortalecer o diálogo federativo, que eu acho que a grande importância disso tudo é que essa retomada do diálogo e esse fortalecimento desse espaço, que eu digo assim, é inédito, é o primeiro. O Brasil nunca teve, pelo menos que eu sei, na história da República, de mais de 100 anos de República, um espaço desse, um Conselho da Federação, né? Uma mesa que reunisse os 3 entes federados. Os 3 entes. Né? Vocês tinham lá atrás o CAF, né, que era o Comitê de Articulação Federativa, que já tinha participação dos municípios. Mas não tinha dos estados. Não tinha dos estados. Então, tem essa inovação. Essa configuração que envolve os 3 entes federados, ela, sem dúvida nenhuma, valoriza. E é o que você disse, você teve oportunidade de conhecer experiências. Eu sei que o Canadá é uma federação que tem um conselho semelhante a esse. Exato. A Austrália, que vocês conheceram, né? Nós temos outras grandes federações no mundo, né, que talvez tenha modelos semelhantes a esse, mas eu não tenho dúvidas, enquanto municipalista,
que um espaço de diálogo desse só traz benefícios para a federação, né? Porque ninguém fica puxando só para o seu lado, né? As pessoas, todos os entes vão entender que nós temos que trabalhar de forma conjunta e harmônica, né? Mas gostaria de passar a palavra agora, Bruxelas, para alguma consideração específica que você queira fazer, que nós já estamos chegando no final dos 25 minutos do nosso Diálogos Federativos na ABM. Passou rápido. Passou. Obrigado, viu, Gilmar? Obrigado pelo convite, mais uma vez. Parabéns pela iniciativa da ABM. Fazer votos de sucesso para que os diálogos federativos cresçam ainda mais. Dizer que é importante esse projeto que você colocou de levar isso para as regiões, porque o Brasil tem uma característica muito diferente. É um país muito diverso e cada região tem a sua característica específica. Então, conversar com esses atores na ponta pode ser um grande diferencial que vai trazer um acúmulo Vão trazer contribuições importantes. Muito grandes. Então, parabéns e obrigado pelo Agradecer ao Rafael Bruxelas, que é o atual secretário executivo do Conselho da Federação, e nos deu essa oportunidade da entrevista aqui no podcast Diálogos Federativos na ABM. Até a próxima. Um abraço a todos e todas.